Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero te fazer algumas perguntas aqui nessa noite. Você conhece a história na Bíblia Sagrada sobre Eude? Outra pergunta eu tenho para os irmãos: através da vida de Eude, você consegue enxergar uma sombra, ainda que não seja tão nítida assim, mas de uma certa forma uma sombra de Jesus Cristo? Então quero responder aqui para os irmãos e trazer aqui uma palavra ao teu coração nesta noite. Através disso, através destas questões, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Assista este vídeo até o final. Eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus, o texto sagrado, no livro dos Juízes, no capítulo de número 3. Juízes, capítulo de número 3, dos versículos 11, e eu quero ler somente até o versículo 16. O texto todo, a história, está embasada até o versículo de número 31, mas eu quero ler até o 16. Os irmãos acompanhem, complementem esta leitura, na medida do possível. Então, posteriormente, em nome de Jesus. Juízes 3, versículo 11, nos diz assim as Sagradas Escrituras: Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Versículo 15: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Vou repetir: o Senhor os levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Vou repetir aqui, irmãos, frisar aos irmãos este texto, a parte final. Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios de comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, à sua coxa direita. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós percebemos aqui neste texto sagrado algo que eu já estou lendo aqui há alguns dias. Deus colocou ao meu coração de transmitir, compartilhar com os irmãos, com a igreja, este pequeno texto, esta pequena reflexão, esta pequena mensagem das Escrituras Sagradas. O texto em apreço começa falando a respeito de Otiniel ou Otoniel. Otoniel foi aí um juiz
excelente, um juiz provável. Eu digo provável porque ele tinha aí características, ele tinha quesitos, ele tinha qualificações, os requisitos necessários para exercer a função para o qual Deus o chamou. Louvado seja Deus. Só que quando Otiniel ele falece, a Bíblia ela vai nos mostrar mais uma vez no livro dos Juízes, como é de costume, como acontece muitas vezes, repetidas vezes, o que os teólogos chamam de o ciclo dos juízes. Eu vou estar mostrando aqui uma imagem para os irmãos neste momento, para que os irmãos possam ver, perceber como era este ciclo dos juízes. Então, meus queridos irmãos, este ciclo de juízes, ele começa como? Ele começa com o povo se rebelando contra o Senhor. Depois, Deus, de uma certa maneira, se irando, se mostrando aí irado através desta rebelião aí contra a sua pessoa, da rebelião contra Deus, aí gera uma certa ira no Senhor, de um certo momento em que ele fica irado e permite aí que aconteça coisas más ao povo, como acontece nessa história que nós lemos. Terceiro, vem a opressão pelos inimigos, tudo permissão de Deus, a opressão pelos inimigos. No texto que nós lemos, nós percebemos que ali, o texto diz ali a palavra de Deus no versículo 12: e o Senhor esforçou a Eglon, o rei dos Moabitas, contra Israel, porque eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriram a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. Então aí, neste terceiro período aí deste ciclo, vem a opressão pelo inimigo. Quarto, o povo clama pelo Senhor. O povo clama, sinal de arrependimento. Quinto, vem a salvação por meio de um juiz ou um libertador escolhido por Deus. Sexto, paz, momento de paz, tempos de paz. E sétimo e último item deste ciclo, como os irmãos acompanharam aí na imagem que eu coloquei para os irmãos, nesta foto, o último momento aí deste ciclo é a morte do juiz. E aí depois começa novamente este ciclo se repetindo. O povo se rebela, faz o que é mal aos olhos do Senhor, Deus se ira, o inimigo oprime, o povo clama, Deus levanta um novo juiz, um novo libertador, há um momento de paz, um momento de sossego, e aí depois este juiz morre, e aí começa novamente este círculo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos, meus queridos, vai mostrar aí este ciclo aí perfeitamente. Otiniel, ele morre, e após a morte de Otiniel, o texto sagrado ele nos deixa o primeiro momento deste ciclo aí. Os filhos de Israel tornam a fazer o que parece mal aos olhos do Senhor. E o Senhor esforça a Eglon, rei dos Moabitas.
A história nos conta que Eglon, ele era um rei, ele era uma pessoa enorme, era muito gordo. Então ali, eles estão ali, o Senhor ali permite que eles se voltem contra Israel, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí tomaram a cidade das palmeiras. E ali mostra no versículo de número 14 o momento de servidão ali do povo. De 18 anos, o texto sagrado ele nos mostra isso. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Após este período, meus queridos, a palavra do Senhor, ela nos mostra o ciclo dos juízes aí continuando. O povo então vai clamar, os filhos de Israel clamam ao Senhor. E o Senhor levanta um libertador. Aqui eu quero chamar a atenção para este libertador que foi levantado por Deus, que foi levantado pelo Senhor no versículo de número 15. Era um libertador diferente de Otiniel. Ele era um libertador improvável. Ele era uma pessoa que muito dificilmente seria escolhido para exercer esta função se fosse uma escolha feita por homens. Por quê? Porque ele era um homem canhoto. Sabemos que os homens de guerra, os valentes, as pessoas que eram guerreiros, que tinham aí uma certa posição nas batalhas, eram destros, eram pessoas que agiam, que lutavam, que tinham quesitos suficientes, que tinham as qualidades de um lutador, de um libertador, de um guerreiro para lutar, para pelejar. Era a pessoa que tinha autoridade, era a pessoa que tinha posição, mas um canhoto na época era uma pessoa que seria ali aos olhos do homem, seria rejeitado, jamais. Era como se fosse a última pessoa que fosse escolhida para exercer essa função de liderança, seria Eude. Era um líder improvável, era uma pessoa que muito dificilmente seria escolhida para esta função, mas Deus o escolheu. Preste atenção nisso, Deus o escolheu. O Senhor, ele levanta, ouvindo o clamor dos filhos de Israel, o Senhor levanta um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. Aqui, irmãos, nós vemos que, se os irmãos lerem a história, os irmãos vão ver que Eude, ele conseguiu entrar ali até a presença de Eglon e matou Eglon com esta espada. Por que será que ele não foi notado? Por que será que não impediram a passagem dele para chegar perto do rei ali de Eglon? Ele simplesmente passou ali pela guarda do rei, muito provavelmente porque ele não estava com nenhuma arma nas tuas mãos, com nenhuma espada nas tuas mãos. Impossível seria ele ter chegado até o rei se ele estivesse ali com a espada, com algum tipo de arma, uma lança, não sei. Então a guarda percebeu que ele estava de mãos vazias e ele conseguiu então chegar perto, muito próximo do rei.
E aí ele conseguiu ferir e matar aquele rei, tanto que ele depois ele sai desapercebido também. E um pouco de tempo depois, a guarda ali do rei encontra ele lá morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos lêem a história até o versículo 31, até o versículo 30, melhor dizendo, né, para os irmãos compreenderem isso que eu estou falando. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, e é o que eu comentei no começo, é sobre esta liderança improvável, por este chamado improvável na vida do cristão. Deus nos chamou, irmãos, e não tínhamos qualidade nenhuma para estarmos onde estamos nesta noite, para estarmos onde estamos hoje, a posição que nos encontramos, né, como herdeiros da promessa. Não teríamos quesitos nenhum. E quando eu disse que a pergunta que eu fiz no início aos irmãos, que semelhança tinha essa história de Eude, ainda que não fosse uma semelhança tão nítida assim, mas de uma certa maneira é uma certa semelhança com a história do Senhor Jesus Cristo, eu respondo aos irmãos. O profeta Isaías, meus queridos, no capítulo de número 53, a partir do versículo 2, ele vai dizer assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Olha só, Eude também era por ser canhoto, por não ter quesitos nenhum para ser um libertador, né? Ele era desprezado, não tinha as qualificações, não era qualificado para exercer a função, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que você possa ficar, irmãos, nesta noite com esta palavra, irmãos, com esta simples palavra. Deus levanta quem Ele quer, Deus escolhe quem Ele quer. Por mais que o mundo o rejeite, por mais que o mundo o despreze, por mais que você não tenha qualificação nenhuma para exercer funções ministeriais, para estar como um membro do corpo de Cristo, por mais que tudo seja o contrário, Deus levanta a quem Ele bem quer, bem entende que vai ter algo bom na sua vida. Deus, irmãos, quando Ele escolhe, Deus, Ele tem propósitos na sua vida. Eu estava comentando isso esses dias com alguns dos irmãos, conversando, e Deus, Ele não escolhe você à toa. Quando Ele te chama, Ele tem um propósito, Ele tem uma missão, algo para realizar através da sua vida, e através da sua vida muitos se achegarão ao Senhor. Então não desanime, né? Não desanimes neste momento que estamos passando, nesse momento que estamos enfrentando, porque Deus, Ele é contigo e Ele te chamou, e Ele tem promessas na sua vida, Ele tem promessa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se coloque na brecha, se coloque na posição, aceite o chamado de Deus na sua vida, porque Ele fará muitas coisas maravilhosas
em nome de Jesus. Fique, irmãos, com esta palavra, que Deus possa te abençoar, Deus possa engrandecer o seu nome através da tua vida, em nome de Jesus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, para toda a igreja, para todos os irmãos que estiverem assistindo este vídeo, em nome de Jesus Cristo.